Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Morning Call do Grupo Estúdio. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Menezes e apresento diariamente o programa. Hoje, sexta-feira, 7 de agosto de 2026, o meu convidado é Vinícius Machado para falar de tributário. Seja bem-vindo, Vinícius. Gabriel, bom dia audiência. Vamos falar de tributários, vamos falar de aumento da carga ou a perspectiva de aumento de carga tributária, principalmente para o IBS e o CBS vindo aí com a reforma tributária. Não é um assunto novo tratando-se de Brasil, né? Mas antes de tudo, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa, ao nosso Morning Call de hoje. Lembrando que transmitimos o programa tanto no Instagram quanto no YouTube. Para quem acompanha através do Instagram, vamos deixar um link aqui que você pode automaticamente ir para o nosso canal do YouTube, deixa o seu like e se inscreve nos canais aqui do Grupo Estúdio. O assunto que nós separamos para conversar com vocês, Vinícius já deu uma adiantada aqui, Comitê Gestor do IBS estima uma alíquota de 27,91% para IBS e CBS após a transição, Vinícius. Esse era o meu grande medo, Gabriel. A gente já vem, desde lá de 2019, com a PEC 2019 que deu início, à reforma tributária sobre o consumo. Consequentemente, essa PEC 45 de 2019, ela traz os pontos sobre a reforma, mas ela não menciona com certeza a carga tributária. Então a gente já vinha, Gabriel, trabalhando com uma estimativa de 26,5% de IBS e CBS, em sua totalidade. Agora a gente tem principalmente momento aí de planejamento orçamentário para 2027, uma carga estimada de 27,91%. A gente tem essa possibilidade, caso necessário, principalmente para suprir as demandas arrecadatórias, o aumento da carga tributária, como eu disse, estimado em 26,5%, que pode aí chegar em 27,91%. O comitê gestor ele abre essa possibilidade, Gabriel, só que consequentemente a gente acrescenta mais uma variável de incerteza dentro da reforma tributária, onde a gente está em um momento de transição, 31/12/2026, a virada para 27, ela já marca a extinção de PIS e COFINS, e a cada dia que se passa essa instabilidade, principalmente quanto aos próximos passos, quanto ao valor que de fato o contribuinte vai pagar lá na ponta, traz aí mais incerteza para o nosso mercado e também a gente está vivendo aí no momento de destaque, de implementação do destaque do CBS e IBS dentro da nota fiscal, já num caráter punitivo, e tudo isso torna o nosso cenário instável, Gabriel? E esse aumento de carga tributária pode vir aí apertar o fluxo de caixa de muitas empresas. E Vinícius, olha só que curioso, Nossos primeiros programas aqui falando sobre reforma tributária que a gente trouxe aqui para a nossa audiência, a gente partia de dois princípios básicos. Sim. O primeiro deles que era a simplificação Sim. do sistema tributário e o segundo uma eventual redução de carga tributária. Passado 1 ano e meio, 2 anos aí dessas discussões, nada disso está se apresentando para a questão da transição da reforma. Exatamente. Na verdade, Gabriel, a gente, no cenário teórico, e no cenário teórico e também que é o cenário ideal, a reforma tributária, ela pregava inicialmente para o contribuinte, uma simplificação. E realmente, quando a gente olha para o modelo do IVA, que é um modelo europeu, que a gente transformou em IVA dual, ele é um modelo simples, de simples operacionalização, para as empresas e até mesmo para a arrecadação. Só que o que a gente observou, principalmente pela falta de clareza, pelas mudanças que a gente aplicou nesse modelo que nós importamos, essa verdade, essa simplificação, ela foi aí por água abaixo. E, consequentemente, com a carga tributária também, agora de 26,5, que pode chegar a 27,91, a gente também tem essa desverdade, essa mentira que basicamente a gente viu nos últimos meses, consequentemente, para vender a reforma, simplificação com baixa carga tributária, na prática, estimo que lá na frente não vai se concretizar, Gabriel? E principalmente para os prestadores de serviço. A gente tem, dentro dessa carga de 27,91, a inclusão do ICMS. A gente sabe que as prestadoras hoje, elas pagam lucro real, PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, a parte previdenciária, e o ISS. Poucas operações elas contribuem
com ICMS. Só que nesse cálculo de 27,91 está embutido o IBS e dentro do IBS nós temos o ICMS. Então a gente tem aí um aumento de carga tributária que pode chegar em até 14%, tá? Em relação ao modelo atual que as prestadoras, Gabriel, elas acabam arcando hoje. Vinícius, vamos trazer na parte prática o que esses 27,91% podem representar para uma empresa. A gente fala diretamente numa diminuição do fluxo de caixa? Sim, diretamente, até retomando um ponto que nós comentamos no Morning, que a gente trouxe o Dr. Paulo Franco. A gente mencionou quanto ao split payment, lembrando, basicamente a gente tem ali um aperto de fluxo de caixa, porque no momento da operação a gente já vai ter o destino do valor a ser arrecadado para o comitê gestor e, consequentemente, quanto maior esse valor, maior também o aperto de fluxo de caixa. Então a gente sabe, quando a gente tem um aumento da carga tributária dentro dessa metodologia de recolhimento, que é no momento da operação, a gente tem um aperto de fluxo de caixa, uma das variáveis que vai apertar o fluxo de caixa e, consequentemente, Gabriel, isso pode sim colocar aí as empresas que não se prepararem já de antemão ou que não terem, que não têm hoje uma percepção de impacto da reforma tributária em maus lençóis, tá? Porque é muito importante entender se a gente repassa esse custo ou se a gente absorve esse custo dentro da nossa operação e quanto isso vai custar para o nosso fluxo de caixa. E o simples fato, Vinícius, que eu acho que vale a gente contextualizar aqui para a audiência é que só no período da tomada de decisão entre repassar ou absorver, daqui um pouco tu já tem uma piora do teu fluxo de caixa. Exato. Pelo encarecimento de uma alíquota que tu não pagava e que tu vai precisar pagar. E aí eu trago aqui, eu acho que um ponto central para o debate, que é as empresas hoje que já estão com problema de fluxo de caixa ou que já encontram-se aí com algum tipo de dificuldade, como é que vai ficar depois lá na ponta para pagar funcionário, como é que vai para pagar fornecedor e como é que vai manter as suas operações? A situação tende a piorar, né, Gabriel? Porque quando a gente tem dentro de um cenário, e a gente percebe muito isso, a gente aprendeu, claro, com a reforma tributária e assessorando as empresas que de forma proativa optaram por se capacitar aí com um know-how técnico e também já se adaptar para aquilo que a reforma tributária vai trazer, a gente percebeu muito que antes de ajustar as informações do presente, a gente tem que questionar a qualidade, a veracidade dessas informações que a empresa hoje envia nas suas declarações acessórias. Então, de nada adianta a gente adaptar um contrato de serviço, de prestação de serviço, ou adaptar aí a classificação tributária de uma nota, de um cupom fiscal para consumidor, se hoje a própria classificação do PIS e COFINS, das regras que já estão aí no nosso tributário, não estão sendo aplicadas da forma correta. Então é muito importante que a empresa, quando observar a reforma tributária e já estimar, se preparar para a reforma tributária, ela questione como é o modelo atual dela e se ela está em compliance com as normas atuais, para aí sim se capacitar. Por que eu disse isso, Gabriel? Porque aquele empresário que se encontra fora, a gente brinca aqui que o compliance é jogar dentro das 4 linhas. Para aquele empresário que está fora das 4 linhas, a situação da reforma tributária, o fato reforma tributária, ela só tende a colocar lá mais uma variável dentro daquela equação de custo Brasil e tende aí a piorar o cenário dessa empresa que já não vem muito bem dentro do compliance tributário e também, consequentemente, pode não vir muito bem dentro do seu fluxo de caixa. Então é um intensificador dessa situação de uma saúde financeira que talvez não esteja aí dentro do ideal. E dentro do teu entendimento, Vinícius, tu acha então que a possibilidade de um repasse dessa carga tributária para o consumidor, ela vai ter que ser efetiva, muito em virtude dessas questões que tu trouxe dos problemas de fluxo de caixa e desse custo Brasil aí, que ele é um custo muito alto, né? Tu afirma hoje que o repasse pro produto e pro serviço vai ser feito por esse perfil de empresa? Eu digo que o pequeno e médio empreendedor, as pequenas e médias empresas, num curto prazo, elas repassam. Porque a gente sabe, um pequeno e médio empreendedor, ele não tem
tanto oxigênio no seu fluxo de caixa, ele não consegue sobreviver tanto, o capital de giro dele ele é muito alto, né? Então, consequentemente, é uma empresa sem tanta disponibilidade ou, traduzindo, né? Ela não tem muito tempo de vida e daí dentro de um cenário de sufoco, né, de fluxo de caixa. Então, no primeiro momento, eu estimo que esse perfil de empresa, ele venha a repassar para o consumidor, até para garantir a sua própria sobrevivência. Agora, o que acontece? Quando eu olho para as grandes empresas, acredito que elas venham a absorver o custo, principalmente nos seus produtos de maior margem, até por dinâmica de mercado, né, Gabriel? Eu tenho um concorrente, vamos pegar aí o supermercadista, né? O supermercadista, normalmente a gente tem grandes redes e a gente tem aí, dentro de cada bairro, dentro de pequenas cidades, supermercados menores, né? Então, esse mercado de pequeno a grande porte, ele vai repassando, o consumidor normalmente opta por comprar em outra rede e essa outra rede normalmente é uma grande rede que vai absorver. Então, grandes empresas, né, elas estão aí no momento de aumentar o seu market share de mercado por essa dinâmica. Então, eu acho que pequenas e médias vão repassar, e a gente vai ter um impacto lá na ponta com o consumidor, mas o empresário vai se ver aí contra a parede, né? Ou repasso ou eu fecho as minhas portas. E as grandes empresas, aquele empresário que tem já uma visão, um estudo de mercado prévio, até pelo porte da sua empresa, eu acredito que ele vai ver essa situação, né, como uma boa oportunidade de morder mais mercado, né? E aí eu acho que ele não repassa, eu acho que ele absorve por essa dinâmica. Acaba sendo um custo de aquisição de cliente que se torna daqui a Exatamente. pouco relativamente barato aí, frente a grandes campanhas de marketing aí que são realizadas. Mas tu tocou no começo do programa aqui nas prestadoras de serviço, né? E eu quero expandir um pouco esse setor, porque, vamos lá, daqui um pouco um simples repasse numa prestação de serviço por parte de uma prestadora, tá? Daqui um pouco encareça a tua prestação lá na ponta e tu perca, num curtíssimo espaço de tempo, algum tipo de serviço que tu vá prestar. Isso, de certa forma, vai impactar no teu fluxo de caixa. Por quê? Tu não vai ter uma receita que previsivelmente tu já tem numa determinada época do ano. Exatamente. Então tu acaba achando, Vinícius, que é um cobertor curto, essa questão de não repassar e repassar? Sim, é um cobertor curto, né? Na verdade, é um cobertor curto que a curto prazo eu vejo que o empresário de pequena e médio porte, até pela sua disponibilidade de fluxo de caixa, ele vai optar por repassar, né? Até para não absorver, porque ele não tem fluxo para absorver esse custo, né? Só que aí, claro, Mas pegando esse gancho, né? Até para ele absorver, mas daqui um pouco ele tem a perda da receita um pouco mais para frente. É um cobertor curto, é claro. Eu vejo essa dinâmica que tu trouxe aqui, principalmente para aquele empresário de médio e pequeno porte, que ele tem um ou dois grandes clientes dentro da sua estrutura. Aí sim vale a pena. Tá? Mas aí quando eu tenho uma pulverização de clientes que eu atendo, isso acontece em atacado, varejo, supermercadistas, eu tenho uma dinâmica um pouco diferente. Então, se eu faço uma regra de Pareto, né, qual cliente impacta, né, representa... Quais são os 20% aí da minha rede de clientes que representam 80% do meu faturamento? É uma dinâmica diferente. Então, para um prestador de serviço, realmente isso pode acontecer, até porque prestadores de serviços tendem a ter uma carteira de clientes mais enxuta, né? Vamos botar aí, Gabriel, de 10 a 15 clientes e dentre esses 10 a 15, um ou dois grandes clientes, né? Então, sim, dentro desses contratos de maior porte, eu acredito que absorver o custo pode ser interessante, eu acredito que ele venha a fazer isso, mas para os demais eu acho que aí com repasse de custos é o que vai acontecer, Gabriel. Tá, e Vinícius, olha só, não é ainda a alíquota definitiva, né? É importante hoje a gente mencionar isso daí. E hoje, como é que o empresário pode projetar esses próximos meses, né? Porque a gente está falando de pouco mais de 5 meses aí para a reforma tributária começar sua transição de fato mesmo, né? E aí, como que o empresário hoje ele precisa monitorar essas questões para não ter problemas financeiros ali a partir do ano que vem? 3 regras, tá, Gabriel? O beabá, vou nomear como o beabá da reforma tributária. Primeiro, olhar para fornecedor, entender e listar, e eu digo até para o pequeno empresário, listar numa simples planilha de Excel, quais fornecedores fazem parte ali do meu rol aí de fornecedores que
que eu possuo dentro aí dos últimos 6 ou 8 meses, entender se o meu produto ele está devidamente precificado ou se em algum momento eu fiz algum trabalho de precificação e ter um fluxo de caixa, pode ser aí um fluxo de caixa de forma direta, uma DFC direta que não tenha tanta profundidade, entradas versus saída, para eu ter uma percepção de qual é a projeção para os próximos 12 meses. Né? Eu digo que com essas 3 variáveis, fornecedora, precificação e fluxo de caixa, o empresário ele já consegue ter uma estimativa, né? Vamos colocar aí dentro desses 27,91% ou 28%, de qual será o impacto da reforma tributária, né, quanto à carga aí que ele pode vir a pagar. Né? Eu digo que dessa forma a gente já está um pouco mais à frente daquele empresário que de fato olha a reforma aí como algo que não vai surtir efeito, que não vai impactar o meu negócio, quando na verdade a gente sabe que lá na ponta isso vai gerar um problema para aqueles que não se prepararem. Ou que ainda é muito distante, né? Muito e de fato distante. a gente já está num período mesmo de transição e a reforma de fato começa, né, a valer a partir aí de janeiro do ano que vem. Vinícius, uma questão aqui que tu trouxe do empresário monitorar, né, todas essas frentes, o impacto que vai ter na sua cadeia de fornecedores, no seu preço final da mercadoria ou do seu serviço, né, comercializado, mas um ponto hoje que a gente nota em muitas empresas que esse empresário, às vezes ele está mergulhado muito dentro da parte operacional. E aí ele lidando ali com questões de aumento de produtividade, de se tornar competitivo de alguma outra maneira, ou às vezes de conseguir um fornecedor relativamente mais barato para fornecer algum tipo de insumo para ele. E a gente tem toda essa parte tributária e estratégica que o empresário precisa pensar e como que hoje, através do Grupo Estúdio, né, nós conseguimos assessorar esse empresário que quer, a partir da reforma tributária, passar por essa transição aí, tendo mais fluxo de caixa e tendo um aumento de performance no que já desenvolve hoje. Primeira solução a curto prazo, Gabriel, é ter um diagnóstico da parte tributária. A gente mencionou, não adianta eu olhar para frente, me preparar para algo que vai vir se hoje eu não tenho dentro da minha estrutura operacional a maior eficiência tributária. Então, quando a gente começa uma consultoria da reforma tributária, seja pela nossa solução aqui de Supplytex ou uma consultoria em campo, é muito interessante a gente, antes de começar esse trabalho do presente olhando para frente, a gente no presente olha para trás para buscar impostos pagos a maior, principalmente PIS e COFINS, que a gente tem um marco aí temporal 31/12/2026 para fazer aí a escrituração desses valores, né, o que é a leitura conservadora da lei fala. Então a gente tem uma possibilidade muito boa, né, de recuperar esses últimos 5 anos antes dessa virada da reforma tributária. Porque a gente sabe, modificações já aconteceram, estão acontecendo e podem acontecer novamente. A gente tem uma discussão legal sobre valores de PIS e COFINS aí que superam uma cifra de 14 bilhões no judiciário. Então, da noite para o dia a gente pode ter uma virada aí de chave quanto a alguns temas ou não. Então, é muito importante que o empresário, nesse primeiro momento, ele venha buscar essa oportunidade. Dito isso, com o passado ajustado, né, e tendo um benefício no presente, se preparar do presente para frente, né, com a consultoria da reforma tributária e não só com a consultoria da reforma tributária. A gente percebeu nesses últimos anos, Gabriel, que quando uma empresa vem para um trabalho no tributário, aqui, com o Grupo Estúdio, a gente olhava para a matriz de custos, né, no geral, a gente tinha o tributário aqui com uma representatividade alta, mas também contratos bancários, né, custo de energia, né, mercadistas aí que tem açougue e padaria, um custo enorme de energia, né? Então representando aí quase 7, 8% do faturamento, custos quanto à própria forma, né, a estrutura societária que essa empresa foi constituída. Então são várias vertentes onde eu começo no tributário, mas o grupo olhando, né, pela sua metodologia de trabalho de Journey, a gente consegue olhar toda a matriz de custo de uma empresa. Então o empresário ele precisa olhar para o passado tributário, olhar para frente com a consultoria da reforma, né, porque quem se prepara antes se prepara melhor e economiza, mas também entender as outras vertentes de custo que a empresa dele possui. E aí sim, diminuindo o custo, a gente tem um fluxo de caixa, é aquela relação, né, Gabriel? Eu vender R$1 não representa R$1 de fluxo de caixa, mas quando eu corto R$1 de custos, representa sim R$1 de fluxo de caixa direto a curto prazo, né? E assim o empresário ele consegue, vamos assim dizer, né, dar um título
o dia a dia do empresário é sobreviver para contar a história de amanhã, né, Gabriel? E bem como o Vinícius trouxe aqui para o empresário que quer entender toda a sua composição, a sua matriz de custos e passar por esse período de uma forma mais tranquila, através do Grupo Estúdio aqui, temos mais de 30 anos de atuação e 35 mil clientes atendidos, já desenvolvendo essa melhora de fluxo de caixa através aí desse contrato Journey. A gente começa através do tributário e entendemos através de outros 40 serviços e soluções como que a sua empresa se torna ainda mais competitiva. Quero agradecer a participação do Vinícius aqui, fechando a semana de transmissões do Grupo Estúdio, fazer um forte agradecimento a toda a nossa audiência, dizer que esse conteúdo já está à disposição para que você acompanhe ou até mesmo envie para uma pessoa interessada. E eu lembro que diariamente nós criamos conteúdo nas nossas mais variadas empresas. Se você gosta de todo o conteúdo que é criado pelo Grupo Estúdio, nos siga nas redes sociais, @Grupo Estúdio. Forte abraço, aguardo todos vocês segunda-feira em mais um Morning Call. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.